Olá, meu querido aluno, graça e paz do Senhor Jesus, Pastor Márcio aqui falando. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do nosso seminário teológico, aqui Luz para os Povos, Noroeste, sob a supervisão dos bispos Eduardo e Mila Miranda. E hoje nós estamos aqui, não podemos estar presencialmente, né? Na terça-feira eu tive um evento onde minha filha é de trabalho e onde minha filha esteve recebendo um prêmio pela prefeitura e a gente não pôde estar presencialmente juntos, né? Por isso estamos aqui organizando essa aula de forma do remoto, para que a gente possa não ser prejudicado quanto ao conteúdo do seminário nessa semana. E essa semana nós estamos falando sobre Provérbios e Eclesiastes, sobre os livros poéticos. Então, assim, os livros poéticos são livros que falam muito aos nossos corações, porque a própria poesia, ela é uma forma com a qual a gente já se conecta, se aprofunda com questões mais reflexivas da própria vida. E a poesia associada a Deus, associada ao Senhor, ela vai trazer grandes verdades, muitas questões práticas para o nosso dia a dia. Então, tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Eclesiastes são livros que falam muito aos nossos corações, falam muito ao nosso dia a dia, que trazem essa direção, essa orientação para questões muito práticas relacionadas ao nosso dia a dia. É sempre uma honra, um prazer muito grande poder compartilhar algo da palavra do Senhor com os irmãos. Eu tive um probleminha na minha câmera aqui para gravação, vocês não estão me vendo por conta disso. E eu tentei ajustar aqui, mas por algum motivo não foi possível, ele não quis funcionar a câmera. E vocês não estão perdendo nada, né? Não vendo meu rosto. Pode ficar tranquilo com relação a isso, né? Então, nós vamos dar seguimento a esse tópico da aula de hoje, que é falando sobre os livros de Provérbios e o livro de Eclesiastes, que são livros de sabedoria, livros de poesia, que trazem essas grandes verdades para os nossos corações de maneira muito prática, né? De maneira muito próxima àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Bom, então o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, a gente precisa dar uma analisada neles, como que eles funcionam, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre introdução, um panorama histórico e depois um pouquinho de hermenêutica aplicada, né? Como entender, como interpretar alguns dos textos desses livros. Se a gente parar e analisar ao pé da letra, alguns dos pontos tratados estão um pouco distante do que a gente vive hoje, mas a gente precisa interpretar da maneira correta, da maneira adequada esses livros, ok? Bom, roteirinho da nossa aula, aulinha de 90 minutos, com 9 blocos, né? Primeiro, uma pequena introdução, porque estudar a literatura sapiencial, que é essa literatura das poesias, né? Depois, vamos falar sobre provérbios, autoria, data, estilo, objetivo, um pouquinho sobre poesia hebraica, um panorama histórico, uma percepção da igreja sobre esses livros, né, como que a igreja entendeu esses livros, um pouco do conteúdo de Provérbios, depois Eclesiastes, né, seguindo a mesma estrutura, com autoria, data e algum debate acadêmico sobre Eclesiastes, depois o conteúdo de Eclesiastes, 3 casos de hermenêutica lá em Provérbios e depois o encerramento e aplicação pastoral. Então, a gente dividiu nossa aula mais ou menos com essa temática. Vou tentar seguir esse panorama, esse cronograma aqui conosco na aula de hoje, tá bom? Então, primeiro, por que estudar literatura sapiencial? Que são as leis, profecia, sabedoria. 3 vozes do Antigo Testamento. E a gente precisa entender sempre no contexto geral, né? Como que esses livros poéticos, esse livro de sabedoria, se relacionam, se articulam com os outros livros do Antigo Testamento e com a Bíblia como um todo. Quando estudamos
sobre bibliologia, lembramos daquela disciplina que todo livro bíblico possui dois autores. O autor principal, que é Deus, e o autor secundário, que é o autor humano, o autor que escreveu, o autor que colocou palavras ali de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua formação, de acordo com a sua capacitação, né? Salomão, que escreveu uma boa parte do que nós vamos estudar hoje, foi um homem muito inteligente, foi um homem muito sábio. A rainha de Sabá ouviu falar sobre a fama e riqueza de Salomão, sobre a inteligência. Quando ela foi visitar Salomão para conhecê-lo, ela confirmou que tudo aquilo que falava sobre ele era verdade, no que tange a sua sabedoria, no que tange a sua inteligência, né? Quando a gente estuda um pouquinho da história da vida de Salomão, a gente percebe que Salomão escreveu livros sobre biologia, sobre animais também. Então, ele não se resumiu a essa questão de escrever sobre questões bíblicas, sobre temas da vida, né? Mas ele escreveu também sobre biologia, ou seja, é uma pessoa que tinha uma capacidade muito grande para trabalhar, para tratar nas questões. Tá joia? Certinho? Então vamos lá dar continuidade à nossa aula. Então, três perguntas para responder três gêneros, né? Então, a lei, quando a gente vai falar da lei, o que que é a lei? O que está lá em Gênesis, não, porque Gênesis não trata muito de lei, né? Mas Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio vai falar muito sobre a lei que Deus entregou a Moisés para reger o comportamento do povo que era seu, o povo exclusivo, o povo separado, o povo chamado, ok? Então, a lei vai responder a pergunta: o que que Deus ordena? Então, o que Deus ordena, a lei vai existir para responder essas perguntas, essa pergunta, né? O que Deus ordena? Bom, se a gente lembrar dos 10 mandamentos lá de Êxodo 20, vai falar, olha, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, lembra de dia de sábado para santificar, né? Então, são leis, isso é aquilo que Deus estava ordenando. Os 10 mandamentos compõem, mas não se resume a ele, né? E a gente precisa entender que muitas das leis que foram dadas ao povo de Israel, elas são leis para os judeus, que elas têm significado para os judeus. Para os cristãos, elas não fazem tanto sentido. As leis do sacrifício de animais, hoje, elas não fazem sentido. A lei da purificação, da lepra, né? A lei da purificação da mulher que está no seu ciclo menstrual. Então, tudo isso são leis específicas para o povo judeu, aquilo que Deus ordena. Jesus veio cumprir a lei. Depois que ele cumpriu, ele trouxe para nós uma ampliação. Qual que é essa ampliação? Não é que Jesus anulou, mas que ele cumpriu e tornou ela mais profunda, né? A lei mandava apedrejar uma mulher adúltera, um homem adúltero. Jesus falou: olha, se você pecar no seu coração, olhar para uma mulher e desejar no seu coração, você já adulterou com ela. Então, Jesus veio aprofundar, veio trazer sentido à lei, né? Mas a lei pergunta o que que Deus ordena. A profecia, ela vai perguntar o que que Deus vai fazer na história. Como que Deus vai agir na história? E aqui a gente vê a doutrina da preservação, né? Que Deus vai preservar a humanidade. Quando a gente estuda teologia sistemática, fala sobre providência, aqui é um tema que a providência encaixa muito bem, e entendendo o papel da profecia, né? O que que Deus vai fazer ao longo da história? A profecia nos orienta nesse sentido. E a sabedoria pergunta: como viver bem neste mundo que Deus criou, decisão após decisão? Então, a sabedoria vai facilitar a nossa vida, o nosso contato, o nosso convívio contínuo, né? Aqui no mundo, na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, certo?
Então, todo o livro de sabedoria, ele vai trazer questões práticas para nós. O livro de Provérbios de Eclesiastes, nós temos uma atenção produtiva. Provérbios afirma com confiança que há uma ordem moral no mundo que recompensa a sabedoria, que a sabedoria ela vai ser recompensada, e Provérbios vai tratar disso, né? Quando a gente para, lê, senta, estuda. E o livro de Provérbios, ele é um livro para ser lido com muita atenção. Não é um livro que vai ser lido de maneira esparsa, isolada. Se a gente for ler isoladamente alguns versículos, apesar de ter temas muito profundos e versículos que são bastante utilizados, mas a gente não vai conseguir compreender toda a essência. Então, nós precisamos, no livro de Provérbios, ele vai exigir uma leitura de contexto. Então, tem que pegar blocos para eu ler e poder compreender. Se eu ler versículos isolados, isso pode acarretar dificuldades na compreensão e, principalmente, dificuldade na interpretação daquilo que foi escrito. Por exemplo, os Provérbios 18, 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E aí, no versículo 22, ele já vai tratar de um outro tema. Olha, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. No 23, o pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. Então, foram três versículos que a gente leu aqui de maneira. E a gente percebe que não há uma relação direta entre os temas. Um falou sobre língua, o outro falou sobre a esposa, o outro falou sobre a maneira de falar do pobre e do rico. Então, assim, se a gente não ler em blocos em contexto, a nossa compreensão pode ser falha quando a gente se trata do livro de Provérbios. E Eclesiastes, ele questiona com a mesma seriedade teológica se essa ordem é sempre visível ou se é sempre justa aos nossos olhos. Ou seja, em Eclesiastes, o autor vai dizer, né? Nasce-se o sol, põe-se o sol e não há nada de novo na vida. É, o sol nasce para o justo, o sol nasce para o injusto. E quando a gente analisa essas afirmações, a gente fala, poxa, parece que não é tão bacana, parece que não é tão legal, né? Então é importante a gente entender, eles não são livros contraditórios, eles são livros complementares. Nesses livros, Salomão vai dizer que é um dos principais autores, né? Não é o único, mas é um dos principais autores do livro de Provérbios. E ele vai dizer que é melhor para nós estar num lugar onde há morte, onde há luto, do que onde há festa, onde há celebração. Por quê? Quando há celebração, quando há festa, a gente não costuma pensar nas coisas da maneira adequada. Mas onde há o luto, onde há perca, onde há morte, a gente fica reflexivo, a gente fica introspectivo, a gente costuma dar valor melhor às coisas. Quantas pessoas dizem, nossa, eu mudei muito depois que eu perdi algo? Às vezes o luto não foi uma morte física real, mas foi a perca de algo, né? A perca de alguma situação, a perca de um emprego, a perca de uma amizade, se alguma situação de algum relacionamento. Então a gente faz e aí a gente fica mais reflexivo e a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. O erro, ele é pedagógico, ele nos ensina, certo? Então, os dois livros de Provérbios e Eclesiastes, eles são livros complementares e não livros contraditórios. Isso é importante a gente frisar. Segundo ponto, nós vamos falar sobre algumas questões introdutórias de Provérbios: autoria, data, estilo e objetivo do livro, né? Então vamos lá. Quem escreveu o livro de Provérbios? Primeiro, o livro de Provérbios não é um livro que tem um autor único, tá? Não temos um único autor que escreveu Provérbios. Nós temos Salomão como autor principal, tá? O autor que mais escreveu Provérbios foi Salomão, mas nós temos uma coleção que foi escrita por Ezequias, apesar de ser de Salomão, mas foi copiada por Ezequias.
Depois nós temos palavras de Agur e temos palavras do rei Lemuel. Então, o que Salomão escreveu em si foi do capítulo 1 até o capítulo 24. Tudo isso foi Salomão quem escreveu. Só que Salomão escreveu outras coisas, como eu já disse, e deixou separado, e deixou guardadinho. E aí, na época do rei Ezequias, eles encontraram esses outros escritos e colocaram junto com aquilo que Salomão já tinha escrito. Como Salomão era o autor principal, tinha mais algumas questões, colocaram lá junto. Depois, palavras de Agur, que a gente não entende muito, não tem muito conhecimento sobre quem é ele, sobre o porquê, como aconteceu, mas foi acrescentado, e palavras do rei Lemuel. Então ele escreveu, foi uma antologia em camadas, então não foi algo único, escrito de uma vez só, foi feito em camadas, se complementando o livro de Provérbios. Então, no capítulo 1 até o 9 é a introdução do livro é quase metade dele, né? Com 31 capítulos aí, 15 capítulos seria metade, e do capítulo 1 até o 9 é a introdução, que Salomão escreveu. Do capítulo 10 até o 22 são os Provérbios de Salomão, que é a grande coleção central do livro. Inclusive a porção que eu li, né, falando sobre a morte e a vida na língua, a esposa e a maneira do rico e do pobre responder algumas questões, está nesse bloco, que é o grande tema central. Do 22 ao 24 são palavras dos sábios. Essas palavras são paralelas com a literatura egípcia, certo? Do capítulo 25 até o 29 é uma outra coleção, como eu já havia dito, de Salomão, que depois foi copiada pelos escribas de Ezequias, Ezequias que foi um rei, né, mais para frente, em Israel, para a gente entender. O povo de Israel estava preso no Egito como escravo. Deus levantou Moisés e libertou o povo de Israel por meio de Moisés. Moisés ultrapassa o Mar Vermelho e eles passam 40 anos no deserto até chegar na Terra Prometida. Quando chegam na Terra Prometida, Moisés morre, Moisés não entra na Terra Prometida. Sob a liderança de Josué e Caleb, o povo entra na Terra Prometida, entra em Israel, só que lá tem habitantes, lá tem inimigos. Então eles precisam lutar contra esses inimigos. Eles lutam batalha contra esses inimigos. Após a morte de Josué e de Caleb, assumem juízes. Aí a gente não tem um líder da nação toda. Você tem líderes que estão por regiões. Você não tinha alguém que orientava a nação como um todo. Então, nós temos os juízes, que a gente teve Jefté, teve Sansão, onde Gideão, Débora, que são as pessoas que se atuaram como juízes naquela época e não na nação de Israel como um todo, mas sim em regiões isoladas. E aí o povo de Israel olhou aquilo lá e falou: a gente está esparso, a gente está perdido, não tem um líder, a gente quer ter um rei. Assim como as outras nações, como os nossos vizinhos têm reis, a gente também quer um rei para nós. E aí eles pediram um rei, e Deus então estabelece o reinado e eles escolhem Saul como o primeiro rei de Israel. Saul começa bem e termina mal, e depois de Saul assume Davi, que foi o maior rei da história de Israel. Quem faz essa transição do período de juízes para os reis é Samuel. Samuel é uma das figuras mais importantes em Israel, porque ele foi profeta, ele foi juiz e ele foi sacerdote. Ele acumulou três funções mais importantes em Israel. Depois de Davi, Davi tem um problema com seus filhos e Salomão assume o reinado. Depois da morte de Salomão, o reino se divide entre o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá com capital em Jerusalém e o reino do sul, e o reino do norte com capital em Samaria, que é Israel. Então, os samaritanos. Então, quando Jesus lá em João vai falar com a mulher samaritana que não podia conversar, é porque eles eram inimigos, era divisão. E essa divisão veio depois que Salomão morreu. Então, enquanto Salomão era rei, o povo de Israel ainda era unido, era unificado, ainda era tudo junto. Depois dele, o reino dividiu, certo? Então, só um contexto para a gente entender a questão da autoria. Para quem que foi escrito? O filho.
Lá em Eclesiastes 1:8 e 4:1 diz: a linguagem de instrução familiar. Em um sentido amplo, então, qualquer pessoa que está buscando discernimento, possivelmente também para futuros funcionários da corte. Então, foi escrito para o filho ou para qualquer pessoa que esteja buscando discernimento. Esse era o objetivo, esse foi para quem Salomão estava escrevendo. Qual que foi a data? A composição em camadas diz que o núcleo de Salomão foi escrito entre 970 e 931 a.C. A compilação de Ezequias, quando pegou os outros escritos de Salomão e acrescentou, em torno de 715 a 686 a.C. Então, a gente tem um intervalo amplo aí de 1.000 até 700 anos antes de Cristo, ou seja, levou cerca de 300 anos para ser escrito o livro de Provérbios. Qual que é o objetivo? Provérbios 1:7 vai dizer: temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se alguém quiser ser sábio, precisa temer ao Senhor. Entenda que sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência, qualquer pessoa pode ler, conhecer, se apropriar de algo e ser inteligente e ter respostas para aquilo. Mas a sabedoria, ela vem com temor ao Senhor, aplicado àquilo que é eterno, aplicado àquilo que tem valor imaterial, né? Que a gente não negocia com as coisas terrenas, palpáveis, tangíveis, mas que a gente associa aquilo que é eterno, aquilo que tem valor de fato e de verdade, tá bom? Dizem que um homem inteligente resolve problemas, mas um homem sábio, ele evita os problemas. Então a gente tem uma diferença bastante grande aí nessa situação, ok? A moldura do livro inteiro não há um conhecimento neutro, descolado de uma postura reverente diante de Deus. O alvo final sempre é formar um caráter sábio, e não há sabedoria longe de Deus, distante do Senhor. Há inteligência, isso é verdade, mas a sabedoria, não. Nosso tópico 3, a gente vai falar um pouquinho sobre a poesia hebraica. Como ler Provérbios? O paralelismo como estrutura básica do verso. E aqui é algo muito importante. Eu também sou professor de matemática, os irmãos sabem, e paralelismo, nós vamos falar de algo de duas coisas que não se encontram, que não se tocam. Então, compreender o paralelismo dentro da poesia hebraica, ele é importantíssimo para que a gente possa compreender o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios todinho ele foi escrito em cima dessa estrutura de paralelismos, tá ok? Robert Lowell, em 1753, ele identificou três tipos de paralelismo. Qual o primeiro? Aquilo que é o sinônimo, que um segundo verso repete a ideia do primeiro, só que com palavras diferentes. Então, isso seria um tipo de paralelismo que está muito presente no livro de Provérbios. Antitético, onde o segundo verso contrasta com o primeiro. Ele é muito comum em Provérbios. O que é isso? O primeiro verso, a primeira linha fala uma coisa, o segundo fala outra. Contrária àquilo, contrapondo. Isso para representar também uma ideia. E o terceiro, o sintético, onde o segundo verso completa ou desenvolve a ideia do primeiro. Então, a gente precisa ter isso em mente ao ler o livro de Provérbios. Por quê? Porque quando a gente vai analisar ele, compreender, a gente precisa ter isso aqui em mente para facilitar a nossa compreensão do livro de Provérbios e também de Eclesiastes. Um exemplo de um paralelismo
Antitético. O que que é o paralelismo antitético? É aquele que o segundo verso contrasta com o primeiro. Provérbio 10:1 vai dizer: o filho sábio alegra o pai, mas o filho insensato é a tristeza para sua mãe. Ou seja, em um ele coloca a sabedoria, no outro a insensatez. No outro, ele coloca a tristeza e a insensatez. Ou seja, ele contrapõe, são ideias opostas. Alegria e tristeza são opostas. Sabedoria e insensatez são opostos. Então, essa estrutura de oposição direta entre sábio e insensato é o eixo central do livro inteiro. Tudo que vai estar escrito em Eclesiastes vai estar girando em cima desse contraste. Sábio e insensato. Então, o filho sábio alegra o pai. Ele vai falar em outro texto de Provérbios que o sábio é aquele que ganha almas. Ou seja, para eu ter uma sabedoria plena diante de Deus, eu preciso levar a palavra de Deus àqueles que estão ao meu redor. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a verdadeira genialidade que nós possamos ter. Eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar a origem do universo, falar um pouco sobre cosmologia, cosmogonia, e para isso eu estudo muita física, física de altas energias, física que está ali a nível de mestrado, a nível de doutorado, que são questões muito difíceis, muito complexas, tem equações matemáticas que a gente gasta 3 folhas para responder e entender uma equação e compreender o que que ela quer dizer de fato e de verdade. Então, são temas bastante complexos, temas bastante difíceis, mas isso não quer dizer que uma pessoa seja sábia por compreender isso. A sabedoria não é a compreensão, não é a absorção desse conhecimento terreno, mas ela vai estar voltada àquilo que agrada a Deus, aquilo que tem valor eterno. E o livro de Provérbios vai tratar para nós a todo momento dessa diferença entre o que é sábio e o que é insensato, tá? É, uma pequena atualização acadêmica, porque alguns estudiosos foram além do que Lute propôs, daqueles 3 paralelismos, tá? Kugel, Alter e Longman, eles propuseram disseram que o esquema de Lute, embora seja útil, ele foi questionado, porque tratar o segundo verso como mera repetição do primeiro, como sinônimo, aplana a poesia, ou seja, diminui aquilo que a poesia estava requerendo. Na prática, o segundo verso quase sempre acrescenta alguma nuance, alguma ênfase ou alguma progressão. Ou seja, o segundo verso, apesar de parecer sinônimo, ele sempre vai dar um dedinho a mais, ele sempre vai colocar algo a mais, algum elemento a mais. Então, a fórmula de Kugel é A e o que é mais implica B. Então, o segundo verso, ele sempre vai intensificar, não apenas repetir, né? A gente que é pai, às vezes quando a gente quer falar com os filhos, né? A gente sempre fala 1, 2 vezes, a gente na segunda vez a gente vai estar intensificando aquilo que a gente já tinha dito na primeira palavra, na primeira frase. Então, é, os estudiosos foram aprofundar porque Lourdes, vocês lembram, foi em 1753 quando ele propôs isso. Então, quem veio depois dele está estudando os livros de Provérbios, Eclesiastes, até de Cantares, veio falando muito sobre essa extensão, essa complementação, tá ok? Então, o segundo verso não vai ser apenas sinônimo, mas ele vai acrescentar algo. Tá vendo aí a importância? Porque é, houve uma evolução, houve uma progressão no conhecimento, né? Houve uma extensão, uma ampliação no conhecimento. Tópico 4, avançando na nossa aula, vamos para um panorama histórico. Como que era a sabedoria no Antigo Oriente Próximo e como que foi a recepção da igreja desses livros de sabedoria.
Então, no panorama histórico, Israel em diálogo com seus vizinhos. Israel era uma nação que tinha ali os seus vizinhos, né? E tinha o Egito, não era bem um vizinho ali, né? O Egito foi de onde o povo de Israel saiu e deixou para trás, mas é uma nação próxima, né? Aquela faixa de Gaza lá, que até hoje ainda dá problema, que faz ligação com outros países. Então, o Egito, ele também tinha um livro de sabedoria chamado Instrução de Amenemope, ou seja, escrever na forma de poesia era algo que era comum aos povos do Antigo Oriente Próximo. Não era algo que o povo de Israel inventou. Era algo que já ocorria ali no Oriente Próximo, nos vizinhos de Israel. Depois, nesse livro, né, do Egito, nós temos paralelos textuais marcantes com Provérbios 22 até 24, que são as palavras dos sábios. Então, a gente tem uma relação literária conhecida, um debate apenas sobre a direção da influência, ou seja, o Egito tinha um livro que dialogava com aquilo que está escrito no livro de Provérbios. Tá? Então não é algo solto, algo esparso, algo vazio, isolado. Hoje, por meio da internet, a gente escreve algo, grava algo e pode distribuir isso para o mundo inteiro. Naquela época de Israel, não. Aqui nós estamos falando de cerca de 3.000 anos atrás, né? Então, assim, é algo que a comunicação ela era feita somente por cartas, nem todo mundo, a grande maioria não lia, muito menos escrevia. Então, e ver que esse texto de Salomão tinha diálogo, tinha relação com os seus vizinhos, é algo que vai dizer para nós que não está isolado, não está solto, mas que está relacionado à vivência do dia a dia. Na Mesopotâmia, na Babilônia, os caldeus, nós temos lá o escrito Conselhos de Shuruppak, que é uma literatura assírio-babilônica. O mesmo padrão, pai instruindo filho, ditos práticos sobre conduta, riqueza, trabalho e relações sociais. Ou seja, essa forma de escrever estava presente nos vizinhos, nas nações vizinhas de Israel. Paralelos não diminuem a inspiração, da palavra divina. Muito pelo contrário, mostra que Deus usou um gênero literal humano, algo que era praticável entre as nações, já conhecido, para comunicar uma revelação distintamente teológica, ancorada no temor do Senhor. Então, Jesus, quando ele anunciou o evangelho, ele falava sobre parábolas. Por que parábolas? Porque parábolas o pessoal conseguia entender uma relação com o seu dia a dia. E aqui com Salomão, ele utilizou o mesmo artifício. Essa estrutura em forma de poesia, a gente já conhecia, os povos já conheciam, né? A gente que estudou um pouco aqui de literatura no Brasil, quantos não vão se lembrar de é, A minha terra é Palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu volte para a terra, onde canta o sabiá. Então, a poesia, ela é cantada, né? Ela tem essa questão que pode, que ela se apega à nossa memória, ela se apega à nossa forma de pensar de maneira mais simples, né? Gonçalves Dias escreveu isso quando chegou no Brasil os portugueses, né, vieram ao Brasil. A gente tem um retrato disso, a poesia nos faz lembrar e entender como as coisas acontecem. E Deus utilizou esse recurso, né, capacitando Salomão e Lemuel e Agur para escrever o livro de Provérbios e nos facilitar a compreensão. Como que a igreja leu esses livros? Patrística, lembra que a gente já falou sobre a patrística, que são os pais da igreja, aqueles primeiros grandes líderes, assim que os apóstolos morreram? Então, a gente vai ter aí Inácio de Loyola, vai ter Atanásio, vai ter Irineu, vai ter Tertuliano, grandes homens de Deus, vai ter Policarpo.
foram aqueles que assumiram a liderança da igreja cristã logo após a morte dos apóstolos, né? O apóstolo João morreu ali em aproximadamente 98, 100 depois de Cristo. Então, daí em diante, né, papas, todos esses grandes líderes a gente chama de patrística, né? A gente refere a eles como patrística, como aqueles grandes homens líderes da igreja. O que que eles fizeram? Falar os três livros de Salomão, Cântico, Provérbios e Eclesiastes, era uma leitura espiritual progressiva. Então, Cânticos como algo purgativo, Provérbios como moral e Eclesiastes como contemplativo. Então, era uma sequência, era uma progressão. Na Idade Média, Tomás de Aquino integra a sabedoria proverbial à filosofia moral cristã, em diálogo com a ética aristotélica. Tomás de Aquino foi um homem muito sábio, foi um filósofo, além de teólogo, e ele integrou todo o conhecimento bíblico à filosofia. E aí ele disse que essa literatura proverbial ela foi integrada à filosofia moral cristã, também em diálogo com aquilo que é Aristóteles, né? Aristóteles foi um filósofo grego 300 anos antes de Cristo. Os gregos tiveram três grandes filósofos, né, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates não escreveu nada, mas é o autor da famosa frase, né, só sei que nada sei. E depois Platão foi seu discípulo. Platão formou uma escola, né, chamada Academia. E nessa escola da academia era estudada matemática, música e oratória. Eram os conhecimentos que eles valorizavam na época. E Aristóteles, que fundou o Colégio Liceu, né? Ele foi aluno, foi discípulo de Platão, mas ele tinha uma perspectiva diferente do que Platão enxergava o mundo, certo? Na Reforma Protestante, Lutero e Calvino valorizaram provérbios como ética, prática cristã, no sentido literal prático sobre a leitura alegórica medieval. Então, enquanto Tomás de Aquino foi para a parte filosófica alegórica, Lutero e Calvino, quando fizeram a Reforma Protestante, eles trouxeram para algo prático. No século XX e XXI, a gente tem aqui Von Hayes, Brugman, Lugman, que vê a sabedoria como voz teológica própria no cânon, tá bom? Então, a igreja entendeu esses livros dessa maneira ao longo da história. Por que a gente tem um desconforto pastoral com Eclesiastes? Desde a antiguidade, comentaristas leem a melancolia de Coeletes como retórica deliberada, ou seja, Coeletes põe a vaidade da vida debaixo de sol, precisamente para apontar, contraste, a necessidade de uma esperança que vai além da experiência puramente terrena. Ou seja, o livro de Eclesiastes é um livro realmente que puxa para baixo a gente, né? Ele é um livro muito melancólico, muito contemplativo, e que vai nos puxar para a filosofia aqui, para compreender a vida de um ponto de vista, de uma perspectiva onde é mais difícil, entendeu? Então, é importante a gente compreender isso aqui conosco, ok? Que escolher, ele vem, na verdade, como uma esperança para além da vida terrena. O apóstolo Paulo vai dizer depois em Coríntios, né, se a esperança que se tem fosse apenas nessa vida, seríamos mais pobres dos homens, iludido, perdido, porque a nossa esperança ela tem que estar algo para além da nossa vida terrena. Conteúdo de Provérbios. Então, qual é a estrutura do livro? Provérbios tem um título, um prólogo, do capítulo 1, do versículo 1 até o 7, do versículo 8 até o 9, valor e busca da verdadeira sabedoria, né? Depois nós temos do capítulo 10 até o 29, Provérbios de Salomão e Palavras dos Sábios. Capítulo 30, Palavras de Agur. Capítulo 31, do 1 ao 9, Palavras do Rei Lemuel. E 31, do 10 até o final, A Esposa Excelente, né? Aquele texto que a gente utiliza muito, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos das joias, né? E aí as mulheres falam, nossa, tem que ser valorizado, e é verdade, né? Só que ela acorda cedo, dá ordem, se prepara, trabalha e organiza. Então, a mulher virtuosa, ela tem muitas habilidades, está ali
no final do livro de Provérbios. Qual que é a oposição central que a gente tem no livro, em termos de conteúdo? Já dissemos, e vou reforçar: sábio e o insensato. O sábio vive de acordo com a ordem que Deus estabeleceu, de acordo com aquilo que Deus planejou. O apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Romanos, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para a gente conhecer, entender ela, nós precisamos de sabedoria. Entenda, sabedoria não é inteligência. Volto a reforçar. Então, a oposição entre esse sábio e o insensato, que vive contra a ordem que Deus estabeleceu. Então, a sabedoria está em obedecer ao que Deus colocou, e a insensatez em ir contrário ao que Deus estabeleceu. Não é bom vezes mal. Não é essa a questão. Porque o insensato ele pode ser um homem bom, pode ser um homem que não mata, que não rouba, que não fuma. Ele pode ser um homem bom, não tem problema. Mas se ele não segue aquilo que Deus estabeleceu, ele é insensato. A orientação prática diante da ordem real do mundo. Não é uma questão de ser bom ou mal, é uma questão de ser sábio, de ser insensato. E temas práticos recorrentes que a gente tem no livro de Provérbios: domínio da língua. Tiago depois vai dizer, né, que quem domina a sua língua, ele domina todo o seu corpo. Por quê? Eu que sou professor, né, a gente estuda um pouquinho de Vygotsky. E Vygotsky, ele não é cristão, né, ele foi um autor sobre educação, estudioso de educação, e Vygotsky vai dizer que tem uma relação muito grande entre pensamento e linguagem. Então, aquilo que eu falo é aquilo que eu penso. Eu não consigo falar daquilo que eu não penso, daquilo que eu não acredito. A relação é muito forte entre pensamento e linguagem. Então, Provérbios vai nos orientar muito sobre a questão de dominar a língua, sobre finanças, sobre empréstimos, sobre criação e educação dos filhos, sobre o trabalho e a preguiça, vai ter com a formiga o preguiçoso, sobre a riqueza usada como justiça, a mulher estranha ou mulher adulta como figura de perigo moral, do capítulo 1 até o 9, né, constituindo ali o bloco inicial composto e escrito por Salomão. Então, esses são temas práticos que Provérbios vai trazer para nós. Algumas questões introdutórias sobre o livro de Eclesiastes. Falamos um pouquinho sobre o correlê e o debate sobre a data, né? Então, agora nós vamos especificar um pouquinho o que é esse correlê. Quem é correlê? São palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, no livro de Eclesiastes, Salomão se coloca como o pregador. Pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, quando ele se coloca na situação, a gente identifica que Salomão é esse. Correlê é um termo hebraico relacionado a reunir, a congregar, traduzido como pregador ou eclesiastes, que é do grego eclesiastes, aquele que se dirige à assembleia. Então, correlê é o termo hebraico que a gente traduziu aqui como eclesiastes, ou pregador, poderia ser também o pregador, ok? A autodescrição de riqueza incomparável, grandes obras, sabedoria superior a todos antes dele, aponta fortemente para Salomão. Salomão foi um cara muito bom, mas um cara muito orgulhoso, né? Quando a gente analisa que Salomão, ele começou a vida muito bem. Se a gente lembrar, quando o rei Davi morreu e Salomão construiu o templo para o Senhor, para ser morada, Davi deixou tudo pronto e Salomão construiu. No dia em que foi consagrar o templo, fazer a primeira reunião no templo, a Bíblia diz que a nuvem da presença do Senhor encheu o templo e ninguém conseguiu permanecer de pé, todos caíram diante da presença do Senhor. E houve uma voz do Senhor falando para Salomão: Salomão, pede o que quiser, eu te darei. E Salomão pediu sabedoria para julgar o seu povo. E aí Deus diz para ele: olha, como você não pediu riqueza, mas pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza, fama e a sabedoria que você me pediu. Então, Salomão
começou a vida muito bem. E aí o primeiro caso que ele resolve é o caso das mães. Duas mães com duas crianças e uma criança morreu. E aí chega lá e fala, olha, uma, não, meu filho, a outra, não, meu filho, não, meu filho. Como eu te aprovar, você não falou, vamos fazer o seguinte, divide a criança ao meio, um fica com a metade, a outra fica com a metade, né? A criança é morta, não faria sentido. Aí a mãe verdadeira fala para ele, não, deixa a criança com a outra. E a senhora falou, então essa aqui é a mãe verdadeira, porque ela não vai permitir que seu filho morra. Essa aqui é a mãe verdadeira, entrega a criança para ela. Então, ele foi muito sábio e começou a vida muito bem, mas ele não terminou sua vida muito bem. Salomão terminou sua vida com 1.000 mulheres, sendo 300 esposas e 700 concubinas. O que era concubina? Eram as servas da sua esposa. Então, assim, ele casou com mulheres que não conheciam a palavra de Deus e que não amavam a Deus, não seguiam a lei de Deus. Então, toda a sabedoria que ele escreveu e falou a vida toda, ele infelizmente acabou morrendo, tendo o final da vida distante dela, dessa sabedoria, infelizmente. Então, um debate acadêmico real, apresentado com honestidade, né? Porque alguns vão dizer que Salomão é o autor, porque não é claro. Outros vão contra a autoria direta de Salomão. Então, quem que diz que foi Salomão o escritor? Quem que é a favor de Salomão? Primeiro, a autodescrição combina diretamente com o perfil de Salomão. Segundo, a semelhança temática e de estilo com provérbios. E a tradição judaica cristã atribuiu o livro a ele. Ou seja, a nação de Israel falou que ele escreveu, a forma de escrever é parecida com provérbios, e ele escreveu provérbios, e a descrição que tem no livro é dele. Combina muito com o que ele fez, com o que ele foi. Mas tem uma galera que fala, não, o hebraico que é escrito, ele é tardio. Não é o hebraico, quais outros livros bíblicos foram escritos. A gramática e o vocabulário são incompatíveis com o século X antes de Cristo. E os aramaísmos, como achar telefone num texto do século XVIII. Ou seja, você falar de coisas que aconteceram bem depois, antes. Então, o pessoal que analisa isso fala, não foi Salomão. Então, o que a gente tem, uma posição mediadora comum que a gente aceita, é um autor posterior, pós-exílico, escreveu o livro usando a pessoa de Salomão como recurso retórico, reconhecido na sabedoria antiga, sem comprometer a inspiração ou a autoridade canônica. Okay? Mas, assim, entre esse posicionamento, a gente entende ainda muita coisa conta para Salomão como um autor. Lembra que quando a gente estudou biologia, a gente falou de crítica textual, crítica da forma, crítica das fontes? Então, quem vai falar sobre a crítica das fontes aqui vai dizer que o autor não foi Salomão, mas foi alguém pós-exílio, ok? Então, não é claro, não é evidente. Então, a gente não pode carimbar porque lá não está escrito. Fui eu que escrevi. Aí a gente não pode confirmar, mas a gente entende que foi Salomão. O tema central de Eclesiastes é Revel. Aí eu trouxe ela aqui em hebraico, né? Revel, que é vapor, fôlego, vácuo. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. E a gente tem um, um cantor contemporâneo chamado João Alexandre, que escreveu uma música baseada no livro de Eclesiastes, mas trazendo ela para a linguagem de hoje, por situações que estão hoje, que não tinham na época. Chama Tudo é Vaidade. Né? A letra dela é bastante forte, né? Bastante forte mesmo, a letra dessa canção. João Alexandre, eu sou um admirador do João Alexandre. Ele, para mim, é um dos maiores compositores cristãos da, da atualidade, né? Só que as canções dele não são canções simples. E dificilmente a gente consegue cantar uma letra dele na igreja. Né? Essa música mesmo toda é vaidade, ele vai falar, né? Vaidade no cumprimento da saia, no cumprimento da lei. Vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei. Vaidade se achando a igreja da história.
vaidade pentecostal, vivendo e correndo atrás do vento, tudo é vaidade. Então, Salomão vai nos dizer no livro de Eclesiastes que tudo que a gente faz é vaidade. E o João Alexandre colocou isso em situações modernas, corriqueiras do nosso dia a dia. Algo que parece substancial, mas se dissipa ao ser examinado de perto. O livro pergunta: existe um sentido estável na vida debaixo do sol? Isso aparece 29 vezes no livro. Não é ateísmo nem desespero militista. É honestidade radical sobre os limites da observação humana, seguido pelo chamado final do capítulo 12, a temer a Deus. Depois que ele fala sobre toda a vaidade, sobre toda essa dificuldade, ele vai nos chamar a temer ao Senhor. Qual que é o conteúdo de Eclesiastes? É a estrutura e principal bloco dos livros. Primeiro, capítulo 1 e 2, a gente tem uma busca de sentido, uma sabedoria, prazeres, grandes obras, tudo conduz à vaidade. Capítulo 3, tudo tem o seu tempo, um dos textos mais conhecidos da Bíblia que a gente tem, né? 14 pares de opostos e a eternidade no coração, né? Olha só o que Eclesiastes capítulo 3 vai dizer. Isso é muito importante, porque ele traz uma sabedoria para nós. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele nos afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, esse texto aqui, ele é exclusivo, né, vamos dizer assim, né, que tudo tem o seu tempo. O versículo 4 a 6 ele tem uma opressão social, riqueza mal aproveitada e o perigo da precipitação diante de Deus. Capítulo 7 fala sobre sabedoria comparativa, melhor é que são 12 comparações. 8 e 9 são justos sofrendo e os ímpios prosperando, gratidão pelos dons simples da vida. E 10 até o 12, o fechamento, provérbios variados e conclusão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A ponte para Cristo, né, que a gente vê lá no livro de Eclesiastes. Pôs o mundo no coração deles. Mundo aqui significa eternidade, tá? E Eclesiastes expressa um ser humano que o Antigo Testamento ainda não tinha revelação plena para satisfazer. Qual que é? Que está lá em 2 Timóteo. Foi Cristo quem trouxe a luz da vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Eclesiastes, lido na chave canônica mais ampla, é o brado humano para um Salvador, que o livro sozinho não tinha como nomear ainda. Então, lembra que na bibliologia, quando eu dei a matéria, a gente falou que Deus se revela de maneira progressiva? Aqui em Eclesiastes nós vamos ver Deus se revelando, mas ainda não tinha todas as ferramentas para mostrar tudo o que ele precisa. Então, o apóstolo Paulo lá em Timóteo vai complementar. E foi Cristo quem trouxe a luz à vida e a imortalidade. Aquilo que Eclesiastes, Salomão, com toda a sua inteligência e sabedoria, ainda não tinha condições e ferramentas para trazer ao coração do povo. Certo? Então,
O livro de Eclesiastes, ele vai contribuir para a gente se aproximar de Cristo. Já caminhando para momentos finais da nossa aula, vamos falar de 3 casos de difícil interpretação lá em Provérbios. O primeiro, instrui a criança. Promessa ou generalização? Então, instrui a criança o caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Isso está no núcleo de Salomão, que Salomão escreveu. Um erro comum, tratar como promessa garantida e incondicional, que gera culpa pastoral não bíblica em pais de filhos que se afastaram da fé. Nós temos que tomar muito cuidado, porque instruir a criança, dizer que ele não vai se desviar dele depois, não é uma garantia. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que você não tem garantia, mulher que se converteu, se você orar pelo seu esposo vai se converter. Ou o homem que se converteu, que vai orar pela sua esposa, que a sua esposa vai se converter. Você não consegue garantir e obrigar a Deus, não. Deus tem que converter a vida do meu marido ou da minha esposa. Posso falar e dizer, olha, você não tem garantia. Você vai orar e buscar a Deus, mas depende da pessoa abrir o seu coração ou não. Pastor, mas a palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Verdade, é verdade. Mas a gente não tem garantia porque o ser humano tem autonomia nesse quesito de decisão. Então, assim, ele pode obedecer ou não obedecer, a salvação ela é individual. Se eu não obedecer aos princípios da palavra do Senhor, a minha salvação não impacta a salvação da minha esposa, não depende da minha salvação da minha esposa, ou a dela, a minha. Então, é algo que a gente precisa ter bem claro, tá? Por quê? Porque muitas pregações são utilizadas que quando o filho desviou da fé, algumas pessoas querem colocar que isso é um erro do pai e da mãe, que não ensinam direito. Pô, o cara é adulto, ele vai decidir o que ele quiser. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, agi como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino. Ele vai crescer, ele vai tomar suas próprias decisões. Né? Meus filhos hoje pensam muita coisa daquilo que eu ensino para eles, mas daqui a pouco eles se tornam adultos, com a sua própria leitura do mundo, vão pensar coisas diferentes. Ponto. Então, a ferramenta hermenêutica é um gênero literário. Provérbios, eles são generalizações sapienciais típicas, não são leis universais. Não é uma verdade confiável, não é uma fórmula mecânica, ela é algo poético. Então, se a gente for parar e pegar poesia, a poesia vai dizer coisas que a gente chama de licença poética, né? Ele pode dizer o que ele quiser ali nesse momento da poesia, né? Ah, o amor é fogo que arde, é o contentamento descontente. E é um dos textos, são as poesias mais lindas, mais conhecidas sobre o amor, e quando a gente olha, ela é muito antagônica, tem uma licença poética ali para ela ser escrita. Então, a ferramenta hermenêutica adequada, a gente vai entender que são generalizações sapienciais, poéticas, não leis universais. Ok? A contradição sobre responder ao tolo. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia. Responde ao tolo segundo a sua estutícia, né? Em Provérbios 26, 4 e 5. Vou ler o texto todo para que fique claro. Provérbios 26, versículos 4 e 5. Olha só o que ele diz. Essa é a contradição, né? Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Entendeu? Então, assim, e aí o que que a gente vai dizer? Qual que é o erro comum? Ver uma contradição que enfraquece a autoridade do texto, ou forçar
harmonização artificial, que ignora a atenção real do que está sendo tratado. Com a ferramenta hermenêutica adequada, o que que a gente vê? É uma justa posição, colocando uma em cima da outra, né, deliberada. Sabedoria não está em memorizar uma regra fixa, perdão, mas em discernir qual princípio se aplica a qual situação. Situações diferentes vão exigir princípios diferentes, vão exigir, às vezes, aplicações diferentes, né? Então, dependendo da situação, a gente, olha só, a física nos ensina isso, né? Sobre o observador. Quando a gente está andando de carro, em relação ao carro, nós estamos parados, a rua que está em movimento. Mas em relação a alguém que está fora do carro, a rua parada está e o carro está em movimento. Ou seja, depende do observador, depende da situação. A mesma coisa com relação à nossa vida, né? Então, responder ao turno com estutícia ou sem estutícia depende da situação que a gente se encontra. A mulher virtuosa é um checklist ou é um poema? Mulher virtuosa, quem a achará? Pois o seu valor muito excede ao de rubis. E aí ele continua, né? O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas terras. Examina a propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. Sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. O tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para ser cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e dignidade são seus vestidos, enquanto ao dia de amanhã não tem preocupação. Então, o que que é isso? Isso é um checklist? Deixa eu ver se a minha esposa é boa ou não. Não, ele é um poema acróstico. O que que é um acróstico? Eles são 22 versos, onde cada um deles inicia com uma letra do alfabeto hebraico, certo? Até coloquei aqui na próxima slide o alfabeto hebraico. Eu tinha colocado aqui, perdão, foi no outro slide que eu acrescentei. Esqueci de atualizar aqui, abriu que não estava atualizado. Então, são 22 versos, cada um começando com a letra do alfabeto hebraico, né? Uma arte literária estruturada e não um checklist obrigatório. Então, exceto carril, ou seja, força, vigor e capacidade, mesmo termo de guerreiros valentes. Não virtude como modéstia passiva. E a gente tem aqui um eco da sabedoria personificada, lá dos capítulos 1, 8 e 9. O livro abre e fecha com a mesma imagem, a sabedoria associada a uma mulher. Então, mulheres, né, vai dizer, a mulher sábia edifica o lar, a tola com suas próprias mãos o destrói. Esse texto é muito utilizado para trazer às mulheres essa questão, né, do que, de como construir o seu lar, né, de como manter o seu lar. A sabedoria bíblica exige que o leitor pense, não apenas decore. Nenhum dos três casos nasce de erro no texto, mas nasce de leitura que ignora o gênero, a estrutura e o sentido original das palavras. É por isso que eu sempre vou estar buscando a compreensão original. Vocês lembram que na aula presencial eu levei o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico,
Por quê? Para eu ler e entender na essência, na verdade, aquilo que os autores quiseram dizer lá no início, tá bom? A aplicação pastoral, ao pregar ou ensinar provérbios eclesiásticos, o cuidado hermenêutico de hoje é só evitar dois extremos. Primeiro, o moralismo rígido. Se você fizer isso, aquilo sempre vai acontecer, uma garantia, uma lei universal. Se eu fizer isso, aquilo vai acontecer sempre. E o ceticismo desnecessário. A Bíblia se contradiz. Então, quando a gente for pregar, evite esses dois extremos, essa polarização. A sabedoria bíblica, bem ensinada, torna pessoas capazes de viver com discernimento real, não com fórmulas mágicas. Muito obrigado, que Deus abençoe. Espero que tenha dado para a gente compreender um pouco sobre os livros de sabedoria, de provérbios, de Eclesiastes, e que a nossa leitura possa ser mais próxima àquilo que Deus requer de nós. Forte abraço, Deus o abençoe. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu estou aqui à disposição. Um abraço, meu querido.